Quero agradecer você pelo convite, agradecer a professora Ana, a professora Tatiana, a professora Ana Paula e demais que tornaram possível esse evento. E agradecer a todos que estão presentes, dizer que eu vou fazer um recorte para vocês da minha pesquisa de doutorado, que nada mais é do que um experimento, sabe, gente? Está muito longe de ser uma última palavra, nem uma palavra do meio ali, né? Assim, é uma pesquisa, um experimento que eu fiz, acompanhados de alguns tutores, vamos dizer assim, do povo Pataxó, do povo Xacriabá, que eu tive a alegria, a honra de aprender bastante, que eu vou falar um pouco para vocês, né? É, Quando a Rosana me chamou para fazer essa apresentação para vocês, eu falei, não, Rosana, não pode ser na quarta? E ela falou assim, não, tem que ser na terça. Eu falei, puxa, então tá, vamos lá. Porque terça-feira, gente, eu tenho capoeira, né? E eu não queria deixar de faltar. Mas que não seja por isso. Eu combinei, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer vocês cantarem. Que a gente ia cantar junto aqui um pouquinho até para quebrar um pouco esse protocolo, porque, francamente, falar sobre artes indígenas, né, culturas tradicionais do nosso Brasil, e a gente não balançar um pouquinho, fica complicado. Eu só vou começar se eu tiver certeza que muita gente vai participar. E eu queria, Rosana, perguntar para os nossos estagiários se a gente pode levantar a mão, quem que pode me ajudar a cantar o coral. E aí, quem topa ajudar, podia levantar a mão. Tem uma aqui no. Como é que é, gente, que faz? É no Botãozinho de reações. Reações, isso. Já não está aparecendo aqui para mim, porque eu estou compartilhando. Contou uns 10 aí? Vou cantar também, mas... Só uma pessoa levantou a mão? Não, tem mais, tem a também... Thales, eu ia te sugerir para você, nesse momento, parar de compartilhar a tela, porque a gente olha, né? Mas aí depois, quando começar, nós Sérgio temos aí também está com a mão, né? uns candidatos aí. 3. Ó, o Sérgio, então temos 4. Agora sim, tem Ó, eu 5. Se também, eu terá também. 5. Eu também Professora estou Tatiana levantando a mão. também? Também. Maravilha, gente. Então vamos lá. Estou com o meu berimbau aqui, é o seguinte. É uma música da capoeira, é um corrido que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E aí, eu conto com vocês, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, e aí eu vou ser o cantador, vocês vão ser o coral. E eu vou Tá. cantar assim. Deixa eu compartilhar aqui que vocês vão ver. Olha só. Aqui, ó. Eu vou cantar e vocês vão repetir comigo. Primeiro eu canto, depois é vocês que cantam. E eu vou cantar. Observem o ritmo. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é o mar. Quem nunca jogou capoeira de Angola não sabe o que é vadiar. Aí entra vocês. Pode ser? Sim. Vamos abrir os microfones aí? Vamos. Posso bater palma também? Palma não, palma não. Só cantoria. Pode ser, ô Sérgio? Pode, eu mesmo. Ô Sérgio, vamos só cantar. Tá bom. Então eu canto, na segunda vez é vocês. Aí eu entro de novo e a gente finaliza com vocês, beleza? Beleza. Vamos lá. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é o mar. Quem nunca jogou capoeira de Angola não sabe o que é vadiar. Vocês, quem nunca Andou de canoa, não sabe o que é o mar. Quem nunca jogou capoeira de Angola não sabe o que é vadiar.
Quem nunca andou de canoa não sabe o que é o mar. Quem nunca jogou capoeira de Angola não sabe o que é vadiar. Vai! Quem nunca Andou de canoa, não sabe o que é o mar. Quem nunca jogou capoeira de Angola, Angola, não sabe o que é é vadiar. Vamos fazer essa capoeira com vontade aí, galera. Iê! Bom demais, pessoal. Tendo experiências em arte e educação na pandemia, né? Muito bom. Eu senti que estava descompassado, quem tinha o sinal mais rápido chegava mais cedo aqui, né? Mas é isso. E aí imagino que vocês estavam cantando fora do ritmo do meu berimbau também. Mas que bom, foi ótimo. Gostei de cantar com vocês. Pessoal, essa música ela fala muito para mim, porque eu aprendi ela na Capoeira Angola, e a minha relação com as artes indígenas, com as culturas indígenas que eu estudo, mas a cultura Pataxó e a cultura Xacriabá, elas têm me mostrado que, por mais que eu estude, por mais que eu converse, por mais que eu pesquise, eu nunca vou saber o que é esse mar das culturas indígenas, né? E eu acho que nós, professores da escola monopistêmica, na escola do ensino formal, que valoriza uma única linha de produção de conhecimento, de construção de conhecimento, que é a metodologia científica de pesquisa, a gente nunca vai conceber o que são as culturas indígenas, as epistemes dos 305 povos indígenas, né? O que a gente pode pensar é que, mesmo a gente nunca sabendo de verdade o que a gente pode contribuir para a gente saber um pouquinho, né? Para a gente aproximar mundos, né? Mas ter sempre a humildade e a certeza de que a gente não vai conseguir falar com propriedade da cultura indígena. A Lei 11.645 é um grande avanço, e a gente tem que, então, criar estratégias para não roubar a fala dos mestres indígenas, dos artistas indígenas, não inventar significados ou adaptar esses conhecimentos ou essas formas de saber às científicas, às formas escolares, né? Então, é um desafio que a gente tem pela frente e vamos lá, vamos falar dessa apresentação. Eu sou professor do IFMG, do Campo Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e as indagações da minha pesquisa surgem aí nessa sala de aula. Como que eu poderia cumprir a Lei 11.645, que exige que os professores ensinem as culturas e as histórias dos povos indígenas. Como ensinar uma coisa que eu nunca aprendi, né? Será que o professor pode ensinar uma coisa que ele não sabe? Essa era a minha grande indagação. E eu fiz uma pesquisa em 2017 com os meus estudantes, de onde vem o conhecimento e as informações sobre os povos indígenas que você tem até agora. Por volta de 75% eram experiências no IFMG. E a minha escola anterior, reparem, que é essa da setinha verde, a cor verde, é quase nada, né, gente? Ou seja, por que é que nós, professores, não estamos ainda conseguindo cumprir a lei, né? E aí, em 2018, eu fiz uma análise dessas 4 obras que foram oferecidas ao professor de arte para a gente escolher, né, o PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. E eu fiz um apanhado dessas obras, e das 1.904 páginas escritas e com imagens, apenas 61 das 4 se dedicavam às artes indígenas. Ou seja, 3,2%. É muito, muito pouco, né? E aí a gente vem num ciclo vicioso, porque os professores não conhecem as culturas indígenas, os professores dos professores não conheciam, e os professores dos professores também, enfim. E a gente continua
a gente se encontra numa missão muito complexa e que uma lei só não dá conta do recado, né? É preciso que as universidades, que as licenciaturas se reprogramem, que os professores iniciem pesquisas e não comecem a abordar as artes indígenas quando se considerarem preparados. A gente tem que começar pesquisando junto com os nossos estudantes, junto com um professor ou um artista indígena de um povo que a gente escolheu para se dedicar, para aprofundar, para aprender um pouquinho. Eu acho essa obra da Ariçana maravilhosa porque é uma faca de cerâmica, que é micai, em Pachorrã é faca, e ela escreve no gume da faca, onde a gente se corta, né? O que é ser índio para você? Né? Como professores, talvez, a gente está muito vocacionado a definir o que é ser índio para os nossos estudantes. Eu acho que o povo branco faz muito isso, né? O povo acadêmico também faz muito isso. E esse é um dos maiores problemas, né? Então, é por isso que eu vou propor para vocês um percurso em que eu vou falar do meu ponto de vista, de onde que eu falo, né? Porque é do lugar que eu falo, de onde eu enxergo o mundo, que eu construí todos esses conhecimentos e essas estratégias, essas metodologias para trabalhar com os meus estudantes, que está muito longe de ser um modelo ideal, está muito longe de ser um caminho, sabe, ideal para ser reproduzido, sabe? Assim, é uma experiência específica, numa escola específica, de uma experiência específica, de um professor que lê coisas específicas e estuda coisas específicas e fez trabalho de campos com pessoas específicas, né? E aí vamos chegar nas perguntas das pesquisas, as primeiras armadilhas que eu encontrei como professor, que pode iluminar as armadilhas que vocês têm caído aí também, né? Em busca de caminhos seguros para atuar na sala de aula, falar um pouquinho sobre a educação tradicional pataxó, algumas ideias que eu pesquei estando lá no trabalho de campo, as escolas indígenas e abrindo espaço para a cultura, que é uma proposta do Tyson Yunkaporta, que é um artista, professor aborígene da Austrália, do povo Araucum, e experimentando o processo Pataxó no IFMG, que já são experimentos que eu fiz. De onde eu falo? Eu sou discípulo do mestre João, da Capoeira Angola, também do contramestre Morcego, que é discípulo do mestre João, e afilhado do mestre Lua de Bobó, que veio me condecorar como professor de Capoeira Angola. Aqui é a casinha, que é o nosso espaço cultural, e aqui é a Escola de Belas Artes, onde eu me formei, graduei, fui nascido, criado, graduação, licenciatura, mestrado, doutorado. E aqui o povo da gravura, o Ateliê Casa Gravada, que foi uma turma que a gente trabalhou junto durante um bom tempo, fazendo gravura, expondo, né, construindo obras e discursos, né, em Belo Horizonte. Moro em Belo Horizonte, também nascido e criado, tenho uma visão do Brasil que o povo do Sudeste tem, né? Então, tudo isso impregna a minha fala aqui hoje para vocês. É muito importante que a gente saiba do nosso lugar de fala, né? De onde que a gente cria as nossas impressões, de onde que a gente inventa o nosso entendimento. E eu sou parte desse povo que o Denilson Baniwa está criticando aí. Que ele pega essa obra é muito interessante porque ele pega um desenho de um artista viajante do século XIX, talvez, e dá um contragolpe, né? Tem duas coisas que eu gosto muito nessa obra, porque ele mostra que desde do século XIX até o século XXI, o homem branco está vigiando, fotografando, capturando as imagens dos povos indígenas e considerando eles povos exóticos, né? Isso é uma coisa que está nessa obra. E a segunda coisa é o contragolpe que o Denilson Baniwa faz, em que ele agora é ele que está capturando uma imagem de um desenhista europeu e fazendo uma crítica a essa tradição que a gente herdou, né? De encarar os outros, né, entre aspas, outros povos que não são aqueles da tradição eurocentrada
como outros, como exóticos, como sem ciência, né? Como o povo dos mitos, do misticismo, talvez. Essa é uma tradição muito forte e que ainda abala a nossa universidade. Os meus tutores principais, né, é uma injustiça com os demais colegas, mas dizer da Arissana Pataxó, que foi quem me abriu o universo Pataxó, uma grande pesquisadora, uma grandíssima artista, numa oficina em Belo Horizonte que eu despertei para as artes Pataxó, a escola de Nova Coroa, que foi um dos lugares que eu fiz o trabalho de campo acompanhando o professor Erilson, na educação infantil, a aldeia Pataxó está no sul da Bahia, a terra indígena Coroa Vermelha, e o Neixa Criabá e Vanesha Criabá, sua esposa, que foram meus anfitriões na aldeia Barreiro Preto e que me ensinaram muitas coisas. Né? E aí, questionar junto com vocês como é que a gente aprende sobre as culturas indígenas, se a academia seria o local ideal, né? E perguntar qual que é a nossa experiência histórica, na nossa história de vida, que permite que a gente fale sobre os povos indígenas. A gente tem algum amigo indígena? A gente conhece a gente sabe qual que é a aldeia mais próxima da minha casa? Quem são os seus professores de arte dessa aldeia? Né? Quem são os artistas? Como eles ensinam suas artes? A gente sabe isso enquanto professor, enquanto engajados para cumprir a Lei 11.645, porque foi o que a Arissana me falou na primeira entrevista que eu fiz com ela. Quem são os indígenas mais próximos da sua escola? Qual é a aldeia mais próxima? Você não sabe? Não. Esse é o primeiro passo. É o mais acessível, né? É o primeiro diálogo, na verdade. Uma obra em Belo Horizonte, do Jader Isbel, dentro do Festival Pura Arte. E aí, pessoal, são as perguntas centrais, né, que sustentaram a minha pesquisa. Como eu poderia ensinar algo que eu nunca aprendi e como aprender para ensinar as histórias, as culturas indígenas. E aí é preciso que a gente foque no como, né? Como ensinar e aprender as culturas, uma das culturas indígenas, porque é um erro a gente pensar que as culturas indígenas é um grande guarda-chuva, com várias culturas juntas, com muitas coisas em comum. É complicado, é um erro de pesquisa se a gente considerar isso. A gente precisa pensar em um povo indígena, um todo como um povo, não um todo como culturas indígenas no Brasil, porque elas são incrivelmente diversas. Tem cada uma suas filosofias, suas relações com os produtos artísticos, vamos dizer assim, o lugar que esses objetos ocupam, a tradição desses objetos. Cada povo tem uma história de massacre específico, né? Tem uma trajetória histórica, então tudo isso vai dizer sobre como a gente lida com as artes desse povo. Né? E aí, para falar de culturas indígenas e rede de ensino formal. As culturas indígenas é um universo extremamente rico e diverso. A gente tem no Brasil 305 etnias, falantes de 274 línguas. Todo o estado da federação tem um, ou dois, ou três, ou cinco, ou 10 povos indígenas no seu território, e cada uma dessas culturas com noções de arte, filosofia, cultura, histórias diferentes. A rede de ensino formal, por outro lado, ela é monoepistêmica, ela privilegia a linha do pensamento científico, muito baseada numa tradição positivista, nas ciências modernas, essas transformações que configuram a ciência moderna. Então, a gente privilegia na escola um único regime de conhecimento. Ou será que quando as equipes francesas vieram instaurar e implantar as primeiras universidades brasileiras, elas consultaram os mestres quilombolas e os mestres indígenas sobre qual universidade o povo brasileiro queria? Como que essas autoridades de outros regimes de conhecimento considerariam que deveria ser a universidade no Brasil? Não, nunca existiu essa conversa, né? Os franceses instalaram a Academia Imperial de Belas Artes, a UFRJ e várias outras universidades dentro de uma visão de mundo francesa, né? Que foi reproduzido, a ponto de José Jorge Carvalho afirmar que
as universidades brasileiras eram uma réplica reduzida das universidades francesas, né? Então é isso, a gente continua difundindo esse único modelo epistêmico que é eurocentrado, é científico, é um único válido, mas a gente não tem nenhuma comprovação científica de que o método científico é o único e é o melhor, né? Esse que é o problema. Então vamos lá, gente, primeiras armadilhas que a gente encontra em sala de aula, trazendo aqui um relato para vocês. Eu vou direto no exemplo, para depois falar sobre algumas questões. Essa foi uma oficina que eu dei no IFMG, e eu tenho 45 minutos por semana, é uma loucura. Só que eu faço o maior esforço para pegar a aula com colegas e trocar e ocupar horários vagos com os meninos do primeiro ano do ensino médio. E a gente fez um trabalho super legal, aproveitei uma semana de eventos na escola para fazer murais em dupla. E a gente estudou alguns mitos de alguns povos indígenas que eu recolhi na internet e a gente montou uma exposição com murais super legais. O projeto, no fim, foi muito legal, sonho de consumo de todo professor normal, que viu obras lindas, pinturas super legais, finalizadas, e uma exposição, né, sendo realizada. Só que logo eu descobri que tinha sido um fiasco metodológico essa experiência, né? Por quê? Porque eu reproduzi os formatos convencionalmente escolares. Eu peguei as caixinhas que eu tinha dentro da minha prática docente e encaixei, forcei o encaixe de conteúdos indígenas. Então, é o que o Tyson Caporta chama de indigenização dos conteúdos. É uma simples indigenização dos conteúdos que comportam da mesma maneira que os conteúdos convencionais da escola, né? Então, os temas indígenas foram forçados a se adaptar à dinâmica dos conteúdos, vamos dizer, científicos, eurocentrados, da história da arte, né, que é majoritariamente uma produção europeia, a sensibilidade do homem branco europeu ou estadunidense, né? E aí a gente vai falar, então, da opressão epistemológica, que, como eu escrevi na tese, pode se dar no nosso cotidiano basicamente de duas formas, da captura de sentido e na adaptação conceitual. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Captura de sentido. Eu tenho um site, que é um dos primeiros que aparece em ferramentas de busca, em que eu vou buscar cerâmica indígena. Aí tem uma foto e 4 parágrafos sobre um tema absolutamente extenso, diverso, rico, né? E aí eu só trouxe um print aqui da página do PIB, Povos Indígenas do Brasil, para a gente pensar como que essa captura de sentido empobrece a experiência de construção de conhecimento, a experiência educativa, né? É uma presunção da cultura científica ou escolar de capturar rapidamente, com muita pressa, uma ideia que é complexa, que é extensa, e ela não está afim de entender. Ela está a fim de facilitar. Então, a gente captura o sentido de forma muito rápida, muito superficial. E aí a gente acaba inventando uma história para aquele tema e empobrece a experiência dos nossos estudantes. E eles têm aquela impressão, né, do que é aquilo. Uma obra muito representativa da Rosana Paulino, que é um pouco o que a gente tem feito, dadas as nossas formações, né, na sala de aula. A gente tem que ter muito cuidado, gente, para criticar o trabalho do professor, né? Que são os verdadeiros heróis do Brasil de 2021, né? Em 2020, 2021. São os verdadeiros heróis. Que não tiveram nenhum recurso adicional do governo, nenhum programa especial, nem de colocar a internet direito para os estudantes e tentaram sustentar, mudar a sua vida, enfim. Os professores brasileiros dispensam comentários. Mas a gente não tem ferramentas. A gente não tem ferramentas para trabalhar as outras culturas que não as europeias, né? Ferramentas metodológicas, teóricas e tal. E um exemplo de adaptação conceitual é quando a gente força uma ideia indígena, um produto, um objeto, um pensamento indígena a se encaixar dentro das nossas categorias de análise, né?
Um exemplo clássico é como a gente coloca cocares em museus maravilhosos que a gente tem como Afro Brasil, mas a gente coloca os cocares mortos na vitrine. Como diz o mestre João, a capoeira pode entrar na universidade, mas o que os cientistas fazem? Dão uma paulada na cabeça dela, na hora que ela desmaia, eles vêm, abrem a barriga dela e estudam com a capoeira morta ou desmaiada. E é isso, esses cocares estão mortos aqui na vitrine, porque eles ganham vida na cabeça de bailarinas, na cabeça de representações políticas, na cabeça de lideranças indígenas, em danças, em falas, em rituais, né? Aqui, sim, nesse frame do filme Hipermulheres, ele está ganhando vida. Só que a gente, o que faz quando a gente está colocando eles na vitrine? A gente está adaptando ele, forçando eles ao ajustamento aos nossos padrões. O Alfred Gell vai falar que exposições de artes indígenas ou de povos autóctones fala muito mais sobre o nosso fetiche de admirar objetos bonitos, belos, do que sobre as culturas que estão ali representadas, né? Não se fala dos artistas, quem são eles, o que eles fazem, que lugar que essas obras ocupam ali. E o cocar, ele está sem sentido aqui, porque a gente está olhando para ele só a forma, só a cor, né? Ou seja, é o olhar que a gente forjou desde o século XIX, desde os primeiros salões parisienses, que são o olhar estético dos museus, né? Enfim, então, finalizamos aí a ideia dos primeiros desafios que a gente tem. Então, pessoal, vamos lá em busca de caminhos seguros para o professor, né? Aí, uma coisa legal é a gente pensar o seguinte: o estudo de culturas fundadas em axiologias, epistemologias, ontologias e metodologias de ensino-aprendizagens distintas das celebradas pela escola requer o desenvolvimento de metodologias de pesquisa e ensino adequados a elas. E aí a pergunta é: quais são as metodologias de pesquisa e ensino adequados às culturas indígenas? Eu acho que essa resposta vai estar em cada povo indígena, em especial na escola indígena, que é o espaço onde os professores, que são jovens artistas, jovens intelectuais, vão para as universidades, se graduam nas licenciaturas interculturais e voltam para fazer uma educação diferenciada, que articule o saber científico e o saber tradicional. Então, a minha proposta no doutorado foi fazer um trabalho de campo em que eu entrevistava professores, em que eu acompanhava professores em sala de aula, porque eu sabia que essas metodologias de pesquisa e ensino estariam na escola indígena. E foi maravilhoso, né? Se a escola brasileira tivesse um pouco de escola indígena, a gente ia ser outro país, assim. A turma está muito, muito avançada e tem feito um trabalho maravilhoso. Então é isso. Como que o povo indígena que eu quero estudar aprende e ensina suas artes? Essa é uma foto, uma montagem dos trabalhos dos alunos da Ariçana Pataxó, lá no Colégio Indígena de Coroa Vermelha. E aí, basicamente, dentro desses caminhos seguros, o que eu elegi para a pesquisa foi o seguinte: compreender as formas de educação tradicional, aquelas formas de educação da aldeia educadora, que acontece no cotidiano, que não seriam, assim, formais, dentro do que a gente entende como formal, e que acontece há séculos ali, né? Também compreender a escola indígena, conversar muito com os professores e artistas do povo, no caso os Pataxó, também os Chacriabá, e pesquisar junto com esses intelectuais, esses parceiros, em projetos de artigo, projetos de exposição, talvez, numa pesquisa sem fim, porque nessa encarnação eu não vou conhecer a fundo o povo Pataxó, sua cultura, suas artes, né? Mas, enfim, sem fim, a gente vai pesquisando sem parar e a gente aprende alguma coisa. E vamos falar, então, um pouquinho de algumas coisas que eu vislumbrei dentro da educação tradicional Pataxó. Na dissertação da Ariçana, que é muito boa, recomendo, ela vai estudar
dentre outras coisas, os contextos de aprendizagem dos adereços corporais nas aldeias Pataxó. E ela elege 4 contextos de aprendizagem, né, que são a aprendizagem com os mais velhos, a aprendizagem sozinho, a aprendizagem nos eventos ou contextos e a aprendizagem na escola. Então, a escola é um apenas, né? E aí, com os mais velhos, a coisa acontece a partir da observação, do exemplo, a partir da participação em eventos, rituais, danças, em que os mais velhos conduzem os processos, a participação em caçadas, em navegações, enfim. A aprendizagem sozinho, que é uma coisa que a gente não conhece muito bem, mas é uma espécie de oitiva, como tinha na capoeira Angola, que você observa todo o processo de acontecimento ali, por exemplo, de confecção de um cocar, você observa tudo, do início ao fim, ali o mestre fazendo, o mestre sabendo que você está olhando ou não, você observa, e você chega em casa e faz o seu próprio cocar, tenta fazer o seu próprio laço ali, né? Então, isso é muito forte lá em Coroa Vermelha, e eu acompanhei algumas falas sobre isso. E os eventos e contextos são retomadas, são eventos especiais em que a cultura está fervilhando e reuniões também, né? O Ney Chacriabá vai falar dos velórios, que são um campo de aprendizagem muito importante para o Chacriabá, enfim. E aí, gente, trazendo alguma... Acho que eu vou pular essa citação, porque ela vai falar da brincadeira, da imitação, do acompanhamento dos mais velhos no cotidiano, que são espaços de aprendizagem. Uma criança que está aprendendo a flechar passarinho, ela está aprendendo a ser um grande caçador, a alimentar sua família daqui 10 anos, 15, 20. Né? Na brincadeira ali em cima de um pedaço de madeira que flutua no rio, na canoa, como as crianças vão ser grandes navegadoras no futuro. Então, esse acompanhamento, todos esses processos fizeram com que eu sistematizasse algumas ideias que ficou em volta disso. Assim. A criança na aldeia, ela é protagonista do seu aprendizado. Então, ela é muito curiosa. Então, ela participa dos rituais, das brincadeiras, dos jogos, dos trabalhos coletivos, e ela vai aprendendo aquilo que ela quer. Né? A observação intensiva é essa do modelo de fabricação do cocar, por exemplo. A extensiva é uma coisa que acontece ao longo dos anos, observação do comportamento do mar, nas marés, nas estações, comportamento das árvores, dos frutos, dos animais, dos períodos enfim. E a empírica é aquela que você testa você mesmo, você faz o seu teste, você participa da sua experiência científica e não está separado da natureza, enfim, é uma longa história. O nosso tempo é curto, então eu vou seguir. E a oralidade, que a gente não sabe o que é oralidade, pelo menos, deixa eu corrigir essa frase, eu não sabia o que era oralidade antes de entender um pouco mais ali entre os Pataxó e os Chacriabá. Os mitos, eles não são simples histórias com uma moral. O mito é um elemento fundamental da educação de um povo indígena. Por exemplo, ele é recontado várias vezes durante a vida da pessoa. E quando ela é criança, ela aprende uma camada do mito. Quando ela fica adolescente, ela já aprende uma outra camada de significado, que ela relaciona com a experiência de vida. E na vida inteira ela vai revisitar aquela história e aquele ensinamento ali com uma outra bagagem. Né? Então, o mito é um espaço de valor, de aprendizagem, de avisos, né? de ideal, de comportamento, enfim. Né? E aí, gente, para falar bem rapidamente, vamos pensar numa educação tradicional, talvez como uma educação que não concebe a figura de um professor, ou seja, de alguém que ensina. Isso é uma palavra muito fraca para o contexto tradicional. Né? É uma educação que não separa a aprendizagem de outros espaços e contextos da vida. Vamos pensar na sala de aula. O que é uma sala de aula? É um cômodo de alvenaria, com crianças sentadas em fileiras, uma olhando para a nuca do outro, na frente tem um professor
com um quadro negro, um projetor de slides, né? Ali, nesse ambiente, algumas coisas podem acontecer, outras não. Algumas experiências educativas são possíveis e outras não, né? Então, essa ciência que a gente fala, ela separa a pesquisa do mundo, ela separa a educação do cotidiano. Na sala de aula, a gente estuda sobre o mundo. A gente está com uma mesa na frente que a gente escreve e lê. A gente fala, a gente conversa. Mas é aquilo ali, eu não experimento o mundo, eu experimento as teorias sobre o mundo. Então, eu estudo o mundo ali. Na aldeia educadora, na cultura tradicional, você vive o mundo, né? Você participa do mundo, da natureza, né? A biblioteca, que é o centro de poder da universidade, onde todas as teses aprovadas, chanceladas, estão disponíveis para os aprendizes, para os noviços. A biblioteca nas aldeias é a floresta, por exemplo, é a savana, sabe? É fora da aldeia, né? Ali no espaço que você convive com outras relações, com outras famílias, outros animais, outras entidades. Vamos dizer assim, né? Então, os próprios laboratórios nossos, os laboratórios são espaços separados do cotidiano que, em ambientes controlados, a gente estuda uma bactéria, em que a gente enjaula um macaco, por exemplo, e estuda ele ao longo dos meses, assim. Mas o macaco na selva é um, ele na jaula é outro, né? Enfim. Mas faz parte da nossa ciência, da nossa filosofia, da nossa epistemologia, separar homem e natureza, cultura e natureza, né? E a sala de aula é um espaço separado do cotidiano, né? E os mestres ensinam não ensinando. Vamos lá. Vamos falar, então, das escolas indígenas, e aí, a partir de alguns exemplos da escola indígena, que eu vou trazer para vocês algumas experiências que eu fiz no IFMG. Rosana, podemos seguir? Está tudo certo? Então, vamos lá, gente. Essa é a escola Chucuranque, é uma escola que eu aprendi muito nela, sou muito grato, e eu e o Ney, a gente fez algumas oficinas de capoeira lá, vi coisas maravilhosas acontecendo no Jogos Indígenas, e fico um pouco emocionado por causa que foi uma escola que foi incendiada há uns meses atrás. Inclusive, Rosana, vou te passar um link, se a galera quiser contribuir para a vaquinha que está reconstruindo a escola Chucuranque. As perdas são muito grandes, muitos arquivos, muitos livros, muitas coisas que não existiam em outro lugar, né, de uma cultura maravilhosa, para a gente aqui de Minas, muito importante. Mas, enfim, essa ideia da escola mansada é uma ideia que eu conheci na dissertação da Célia Chacriabá, que é outra dissertação muito especial. E nessa dissertação, ela vai contar um pouco da história da escola indígena Chacriabá, que dá uma luz para a gente entender o que é a escola indígena hoje. Por muito tempo, a escola foi considerada pelos povos indígenas como um espaço da colonização, né? Um espaço do extermínio da cultura tradicional, um espaço do epistemicídio, né? Vamos pensar nos modelos salesianos do Mato Grosso, em muitos lugares da Amazônia, né? De algumas escolas dos padres, em que a criança era tirada das suas famílias, ia para os internatos, era proibida de falar a língua materna, de praticar os rituais, as danças, e voltavam para estar com suas famílias durante 50, 40 dias no ano, né? Então, você tem um processo de tentativa de exterminar uma tradição, uma cultura muito forte, né? Só para dar um exemplo para vocês. A escola, durante muito tempo, foi essa figura para os Chacriabá. Eram escolas da prefeitura que eram comandadas pelos fazendeiros, os maiores inimigos do Chacriabá. E apesar de que era uma escola, uma entidade inimiga, a Célia conta que os Chacriabá sabiam que era preciso que os jovens soubessem ler, escrever e tomar as lições básicas da escola para conseguirem lutar contra a perda de direitos, a perda de terras,
né? Por meio de cartas, por meio de denúncias, por meio da leitura de documentos, né? E eles tiveram que ter esse jogo de cintura com os inimigos. A FUNAI instaurou uma escola, mas era uma escola, depois, né, de alguns anos, a FUNAI instaurou uma escola nas aldeias, mas era uma escola que os professores desistiam facilmente de continuar indo nas aldeias, porque era muito longe, e não respeitavam a cultura tradicional, eram professores não indígenas. Até que em 1987, acontece a chacina na Terra Chacreabá, em que morre o vice-cacique. Então, a FUNAI toma uma medida e, finalmente, escuta os Chacreabá para a demarcação das terras indígenas. Essa demarcação da terra indígena Chacreabá, que foi demarcada num tamanho muito menor do que o original, do que eles reivindicavam, mas, pelo menos, existia um processo de indenização e expulsão dos fazendeiros. Isso durou alguns anos. E aí a Célia explica que, a partir de 96, começa o amansamento da escola. O que é esse amansamento? É a gente pensar que alguma coisa que era bravo, que era feroz, que atacava a cultura, passa a ficar mais manso. E aí, com o tempo, ela passa a ser apropriada pelos professores indígenas, né? Eles passam a vir formados, né, da UFMG, de outras universidades estaduais ou federais, com as licenciaturas indígenas, e passam a dar aulas dos conteúdos propedêuticos e da cultura tradicional. Mas foram anos duros de escutar da Secretaria Estadual, não, mas não pode ensinar nada, né? E a gente tem excelentes professores que são analfabetos, que trabalham com a oralidade, que dialogam por meio de desenhos, por meio de vivências, por meio de vários aspectos da cultura oral e tradicional. Enfim, são outros saberes, né? Além dos escolares que estão em jogo aí. E aí, pessoal, a partir dessas etapas, a gente pode pensar na escola como agente da retomada da cultura. Falar rapidamente para vocês da retomada mais à frente, mas é uma reativação de laços com a cultura tradicional que estavam adormecidos, né? E a escola vira esse espaço de pesquisa, de chamar os mais velhos, tirar eles das suas casas para falar com os jovens, de fazer pesquisas com esses sabedores, com esses guardiões da cultura tradicional e começar a circular entre as novas gerações a cultura tradicional, a cultura antiga, né? Algumas imagens do Ney na sua oficina, e ele, como professor, ele tem 50 minutos só de aula por semana, né, dentro da grade estipulada pelo Estado. Então, ele reúne todas essas aulas no fim de semana no seu ateliê e recebe a sua turma para fazer a cerâmica tradicional. Para o Ney, é muito claro, o objetivo da escola diferenciada, da escola Chucuranque, da escola Chacreabá, é formar agentes da cultura. Por quê? Pessoas para morar naquela aldeia, para continuar a tradição Chacreabá. Porque a escola, como ela era antes, ela formava os Chacreabá para viver fora da aldeia. Ela só dava ferramentas para que eles atuassem fora da aldeia, tivessem remuneração fora da aldeia, no corte de cana, na colheita de café, ou vários outros trabalhos, né? Então, o objetivo do Ney, enquanto professor de arte, é formar jovens ceramistas, que podem trabalhar com barro, que é abundante na terra, né? Que é considerado a carne do território, o barro, né? Leva um pedaço de terra do território Chacreabá, quem adquire essas moringas do Ney. Então, ele quer formar esses artistas para formação de renda e que eles não precisem abandonar suas famílias para alimentar seus filhos, né? Como homens e mulheres que têm que abandonar para trabalhar nas cidades e voltar, às vezes, em outros estados, né? Então, a escola hoje também formando futuros para a aldeia, né? Aí uma obra muito importante da Erissana, que é uma aquarela, uma cena super forte, numa aquarela tão delicada. Gosto muito dessa obra, desse título também. E aqui é a escola, o Colégio Estadual de Coroa Vermelha, em que a Erissana dá aula.
vou correr um pouquinho aqui. E aí, vamos chegar em alguns exemplos que me inspiraram bastante, né? Numa das aulas, a Arissana propôs que os alunos fizessem um trabalho extra-classe. Eles iam percorrer a aldeia para consultar os velhos mestres dos adereços corporais Pataxó. E aí, eles iam entrevistar esses mestres, talvez percorrer a mata com eles, ver que materiais que eles usam para fazer tal instrumento, tal objeto, tal adereço, né, modo de tratamento, as filosofias desses mestres, enfim. Né? E aí ela ia trazer essa sabedoria para dentro de casa, né, de sala de aula, perdão. Estou falando de casa porque eu estou falando da casa da Dona Meruca, que é a mãe da Arissana, que é uma grande mestra, uma grande guardiã da cultura tradicional, que recebeu em casa, em seu quintal, as alunas da escola de ensino fundamental, de Coroa Vermelha, para falar sobre o manejo de algumas plantas, de algumas espécies medicinais, de algumas formas de preparação dessas folhas, enfim. Né? Ela está explicando, passou por vários canteiros e explicou. Né? Então, essa relação da comunidade com a escola é muito forte, isso é muito maravilhoso. E aí, pessoal, vamos chegar numa proposta interessante aqui para a gente que é professor de arte. Vamos falar sobre abrir espaço para a cultura, que é uma proposta do Tyson Yunca Porta, né? Ele vai falar assim: o professor não precisa ser um especialista em cultura aborígene, em cultura indígena. O professor não deveria ensinar a cultura para eles, mas apenas abrir espaço para a cultura. E abrir espaço para a perspectiva e a política, e a sua própria história e suas próprias histórias. Então, abrir espaço para a cultura. Para a cultura indígena, sim, mas para a cultura do estudante, principalmente. Abrir espaço para a cultura, em vez de ensinar a cultura. Vamos lá, vamos ver onde que isso dá, gente. E aí, né, essa troca do ensino pelo abrir espaço pela cultura. E aí remete à pergunta como ensinar aquilo que eu nunca aprendi. E parece que o Tyson sugere, não ensinando. É assim que você vai ensinar. Né? E aí um exemplo que foi até produtivo, que eu fiz lá em Santa Luzia, e era a História da Arte, a disciplina, concurso de paisagismo, curso técnico. E aí, em vez de iniciar com a tradição da arte europeia, a gente busca os egípcios, a gente busca, né, as pinturas rupestres, a gente busca os gregos, assim, uma linha muito bem definida, né, que está aí nos livros de História da Arte usados. Eu propus inverter isso aí. Então, a ideia era uma pesquisa de campo dos estudantes, que ia iniciar o semestre, em vista dos artistas da comunidade, dos artistas que eles conheciam, e os artistas da família, por exemplo, né? Ou seja, construir conhecimento em arte a partir das referências locais, abrir espaço para a cultura. E aí, eu não sei se vocês conhecem esse trabalho, esse site, que é muito interessante, História da Arte, sem o A, com underline. Eles vão fazer um escaneamento dos 11 principais livros de arte estudados na Academia Brasileira, nas universidades, nos cursos de arte. Com a ajuda de inteligência artificial, eles vão mapear quais são os países mais citados, quem são esses artistas, e vão trazer alguns dados para a gente interessantes aqui. Itália, como mais citado, quanto mais escuro, mais citações, e a gente vê um apagamento aqui, né? Progressivo do mapa mundi, e aqui os países sem arte, né? A gente está falando que a história da arte, depois dessa pesquisa, a gente pode dizer que a história da arte é um recorte excludente da sensibilidade de alguns povos, né? Vamos dizer, dos homens europeus em sua maioria. Aqui, por exemplo, dos 2.443 artistas, 90% são homens, 8,8% são mulheres, 6 delas sem formação. De todos os artistas, 2.443, 22 artistas negros, 2 mulheres negras. A gente não está nem falando dos artistas indígenas. Né? Então, assim, existe uma exclusão super seletiva da sensibilidade dos povos de vários países
e de vários setores sociais de vários países, né? Então, essa é a história da arte que temos, essa é a história da arte que nos formou. E aí, um frame das fotos que os alunos foram mandando das artes locais, né? E aí, o Tyson, ele tem um vídeo bacana na internet em que ele propõe que a gente, que essa seja a lente da escola, da cultura escolar, e essa seja a cultura indígena. Se a gente vê a cultura indígena pela lente escolar, da cultura escolar, a gente não enxerga a cultura indígena. Ele propõe o inverso, que a gente pega a lente indígena e veja a cultura escolar por meio dessa lente, através dessa lente. Aí a gente vai ressignificar essa cultura escolar aqui, né, por meio de outros pressupostos culturais. Tá? E aí vamos falar da retomada. Ô, Rosana, eu não vou demorar muito mais, tá? Vocês me dão 5 minutos, pessoal, e eu consigo encerrar. Eu acho que vocês já estão enfadados já. Mas vamos lá. Então, Danada. então vamos lá, gente. Olha só. A ideia de retomada da cultura entre os Pataxó e Xacriabá, entre os povos do Nordeste e do Sudeste, essa é uma palavra muito importante, mas para os povos indígenas do Brasil em geral. A retomada, geralmente, é ligada à retomada de território, né? A recuperação de territórios que foram invadidos por fazendeiros, empresários, do ramo hoteleiro, no caso de Coroa Vermelha, e fazendeiros, latifundiários, no caso do Xacriabá. Então, a ideia é sempre um momento de muita tensão em que você invade uma terra que era dos seus antepassados e que agora o fazendeiro se considera dele. Hoje, os fazendeiros têm 5 fuzis, né? Eles estão muito bem equipados. Assim. Mas, enfim, a retomada dos territórios, que foi fundamental para muitos povos indígenas continuar sua sobrevivência, manter sua cultura, foi trazida para a ideia da cultura. Então, retomada da cultura ganhou uma tonalidade diferente. E aí, a gente está falando de uma afirmação da cultura tradicional, da reativação de laços da cultura. Como Nitinauã Pataxó me disse uma vez, a cultura Pataxó era como um vulcão que estava adormecido. Por causa do enfrentamento dos empresários, da prefeitura de Porto Seguro, o acossamento dos fazendeiros, a proibição da língua, a chacina que a polícia militar fez com eles no fogo de 51, tudo isso fez com que eles não pudessem, os Pataxó não pudessem manifestar sua identidade. Eles tiveram que se esconder sua identidade durante muito tempo por causa da perseguição. E aí, a Nitinauã fala de um vulcão que estava adormecido. Todo mundo sabia as práticas da cultura, mas ninguém fazia. Então, a partir da década de 90, e a escola foi um agente importante nisso, se iniciam algumas retomadas de território, como a retomada da Jaqueira, assim como retomadas da cultura, muito auês, muitos encontros, a retomada da pintura corporal, né, encontros para os desenhos da pintura corporal, livros, publicação de livros de ensino da língua materna, do Pachorrã. E aí, então, esse que é o contexto da retomada, esse vulcão que explodiu de repente e foi cada vez mais forte. Então, dentro da linha de retomada, de abrir espaço para a cultura, tem a ideia também de experimentar processos Pataxó na minha sala de aula. E aí a retomada do povo Pataxó, essa retomada da cultura, pode significar na minha sala de aula uma retomada e afirmação das práticas e manifestações culturais dos meus estudantes não indígenas, né? Então, é o reenvolvimento com alguns processos culturais deles, com alguns processos familiares, alguns processos ancestrais dos estudantes. E aí, esse foi um diagrama que eu procurei estabelecer para me orientar na minha pesquisa, em que a parte de baixo é a retomada da cultura e a de cima é a interface. Por um lado, eu me reenvolvo com a minha cultura e, acima, eu
troco, eu crio interfaces com outras culturas, as culturas dos meus colegas, que também são da comunidade, as culturas do povo indígena que eu estou estudando, e também com o universo do circuito oficial da arte, né? E aí a gente fez uma experiência em que os estudantes entrevistavam suas avós, seus avós ou o parente mais velho e contavam essas histórias para a gente. No fim, a gente juntou algumas histórias, fizemos um filme baseado em algumas histórias que a gente tinha ouvido, alguns mitos, e eles trouxeram umas lógicas de alguns mitos que a gente estudou. E aí, outro exemplo é quando a Arissana traz o senhor José Sena Patachó, um grande artista da comunidade, para dentro de sala de aula. E o seu José, ele não é professor, ele é um mestre da cultura tradicional. Então, ele trouxe as fibras de Xandó, ele trouxe o bajaú, que é um cesto, né? Não um cesto, né? É um tubo para se colocar a flecha, guardar a flecha aqui. E esse é o tissumi. Então, ele foi para lá ensinar o tissumi. E ele simplesmente fica na frente da mesa, começa a cortar ali com o facão dele o tissumi e vai conversando com os alunos de assuntos aleatórios. Os meninos ficam vidrados nos movimentos que ele vai fazendo. Daí ele conversa, pergunta como é que está a mãe e tal, e aí depois que ele ficou bons momentos trançando, cortando, ele passa para os estudantes. Aí cada hora é um que vai tentar, né? Então, ele não ensinou nada, ele só fez aquilo que ele faria na aldeia, dentro de casa, perto do neto dele ou do filho, e os alunos aprenderam a fazer ali com ele, uns mais, outros menos, né? O que é legal pensar é que ele não foi ensinar nada. A Arissana simplesmente abriu espaço para a cultura tradicional na sua sala de aula, né? E aí, inspirado nessa ideia, eu pensei em chamar as avós dos meus estudantes, depois da contação de histórias que eles relataram, as avós vieram numa mesa redonda. Foi reduzida, nem todos puderam trazer a própria avó. Mas aí é que elas começam a trazer as suas histórias, falar sobre as formas de aprendizagem, o manejo do solo, de plantas, o que elas sabiam fazer com as mãos, as artes que elas dominavam e o que foi perdido para as novas gerações. E é muito interessante ver como que a gente tem uma ideologia da cultura escolar. Muitas avós falando assim, eu não sei nada, eu tenho a cidade toda e não sei nada. E o meu neto, ele já sabe tanta coisa porque ele já é mais escolarizado que eu. A gente tem um movimento no Brasil de desprezo das culturas familiares, das culturas tradicionais e valorização da cultura escolar, né? E era uma avó que sabia fazer trama de couro para se montar em cavalo, naquele instrumental todo que me fugiu o nome agora, sabia fazer sapato, sandália, um tanto de coisa, sabe? Enfim, pessoal, para mostrar para vocês como que eu me inspirei pela essa proposta da Arissana, que abriu espaço para as artes tradicionais por meio da presença do Sr. José, eu procurei abrir espaço para as ancestrais dos meus alunos, para as histórias ancestrais deles, né? E a recriação de laços com essa ancestralidade, essas avós valorizadas como mestras da cultura, o que não é a realidade dos estudantes, de valorizá-las como mestras, né? Mas, enfim, para finalizar, dizer para vocês que a gente precisa fazer um deslocamento mesmo para aprender novas coisas quando a gente vai trabalhar com as culturas indígenas, né? E cumprir a Lei 11.645 é muito mais do que a gente sistematizar informações das mais de 305 etnias indígenas brasileiras, né? Ou fazer seminários, apresentações de trabalho, ou ler livros de antropólogos, né? Porque aí a gente só vai extrair informações específicas, né, por meio do nosso viés epistemológico, que é a nossa zona de conforto. Onde que a gente se criou, onde que a gente sabe trabalhar, né? Então, uma coisa legal também, que vocês puderam ver pelas minhas poucas experiências que eu trouxe para vocês,
é que é um salto interessante do ensino de conteúdos indígenas sob metodologias convencionalmente escolares para o abrir espaço para processos, viés e metodologias das culturas tradicional e escolar dos Pataxó, né, que eu muito aprendi com o Arissano e com o Ney também. Qualquer coisa, qualquer troca, esse é o meu e-mail, e aqui as referências. É isso, pessoal.